Boa noite. A temporada de verão se aproxima e uma das preocupações de moradores e turistas que frequentam as praias do estado é a qualidade da água do mar. O assunto é tema de um seminário internacional de balneabilidade que começou hoje em Santos. A Universidade de Santa Cecília é uma das apoiadoras do evento. O secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos e presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, participou da abertura do seminário. Esse seminário pretende discutir com técnicos que têm grande experiência em tratamento de efluentes em regiões costeiras, entender como é que os países que tiveram problemas de balneabilidade das suas praias, etc., como é que resolveram esses problemas, né? De acordo com a CETESB, na Baixada Santista, 14 praias estão impróprias para banho. Apenas Bertioga não registrou nenhuma irregularidade. A Praia do Tombo, em Guarujá, é a única do estado que possui a bandeira azul, que significa praia 100% limpa. Quando o assunto é a balneabilidade da região, o secretário defende que o monitoramento da água do mar deve ser diário e não semanal, como é feito hoje pela CETESB. Porque muitas vezes a praia, em função de um evento de chuva forte, ela tem a sua balneabilidade comprometida, daí um dia e meio, 2, já não existe mais esse problema, entendeu? Mas fica interditada por uma semana, entende? Então, nós estamos trabalhando na questão de ter um monitoramento mais a miúde para poder, com segurança, permitir que a população possa usar as praias. O deputado federal João Paulo Tavares Papa também participou do evento e acrescentou ainda que serão debatidos formas para aprimorar o sistema de saneamento na região. Toda vez que se decide por um investimento, e investimentos em saneamento, especialmente em esgoto em região costeira, são sempre muito elevados, né? É preciso estabelecer prioridades. A qualidade, a importância desse evento está exatamente relacionada a isso. A decisão sobre prioridades. O que é mais importante? Avançar com redes coletoras, aperfeiçoar o sistema de tratamento, ampliar os emissários, transformar as estações atuais de pré-condicionamento em estações de tratamento biológico. Entre os convidados do primeiro dia de palestra estavam o presidente da Sabesp, Gerson Kelman, o pesquisador Mehanen Liebhaber, dos Estados Unidos, e a coordenadora do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, Alexandra Sampaio. A gente vai apresentar a evolução do atendimento, da cobertura de rede coletora de esgoto e também do tratamento de esgoto aqui na região da Baixada Santista e também os aspectos relacionados à qualidade da água e a melhoria dessa qualidade ao longo dos últimos anos. A Unisanta tem um papel de apoio imenso nisso, né? Tanto do ponto de vista técnico, tem excelentes pesquisadores, técnicos especialistas na área, né? Como também nessa discussão mais ampla também é fundamental. A Justiça condenou o Partido Socialista Brasileiro e os empresários João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho e Apolo Santana Vieira a pagar uma indenização de R$ 560 mil à família do piloto Marcos Martins, morto durante um acidente aéreo no Boqueirão, em Santos. A decisão é da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo e ainda cabe recurso. O acidente aconteceu na manhã do dia 13 de agosto de 2014, no Boqueirão, em Santos. O Cessna vinha do Rio de Janeiro e estava previsto para pousar na base aérea de Santos, em Guarujá. Após arremeter na primeira tentativa, os pilotos perderam o controle da aeronave, que caiu no quintal de uma residência. Além do candidato à presidência da República que estava no avião, mais 6 pessoas morreram na hora. Os funcionários do Hospital Municipal de Cubatão realizaram um protesto hoje à tarde. Segundo o sindicato, cerca de 1.000 trabalhadores saíram em passeata da unidade e interditaram a Cônego Domênico Rangoni na altura do quilômetro 268, no sentido Guarujá. O trânsito foi normalizado por volta das 4 da tarde, depois que os manifestantes seguiram para a prefeitura. O grupo reivindica o pagamento dos salários atrasados para retomar o atendimento. Em nota, a administração municipal diz que repassou R$ 37 milhões para a gestora da unidade nos últimos 11 meses.
A AHBB apoia os protestos e afirma que protocolou uma proposta para a reabertura da maternidade junto à Prefeitura e à Divisão Regional de Saúde. O projeto está em análise. A arquiteta Raquel Ronick, que atualmente leciona na USP e já fez parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, esteve na Unisanta na semana passada. Em uma aula conjunta direcionada também a estudantes da Unisantos, a especialista em urbanismo falou sobre a profissão e lançou o livro A Guerra dos Lugares. Dezenas de estudantes de arquitetura lotaram o auditório da Unisanta para acompanhar a palestra sobre a carreira de Raquel Ronick e o lançamento do livro A Guerra dos Lugares. A especialista em urbanismo escreve para a Folha de São Paulo e também tem um blog. Infelizmente, a gente tem muito pouca coisa para se orgulhar do ponto de vista de política urbana, de política habitacional no nosso país, né? Na verdade, a maior parte das nossas cidades foram autoproduzidas pelos próprios moradores, nos lugares que sobraram, que o mercado não quis ocupar, e depois a gente vai consolidando isso, sempre depois das pessoas já estarem lá, já estarem morando. Raquel conhece a Baixada Santista. Na adolescência, passava férias em Santos e em Guarujá. Para ela, o nível das políticas urbanas na região precisa avançar e os desafios são muitos. Com toda a grana que circula nessa Baixada Santista e que aumentou enormemente na última década, nós ainda temos milhares de pessoas morando em palafitas e que essa questão, até agora, foi enfrentada de uma maneira absolutamente tímida, né? Quando não autoritária e desrespeitosa. Eu acho que isso é uma espécie de grau zero, né? Ofertar moradia de qualidade para todos. A Baixada Santista é muito especial. É especial porque ela tem uma paisagem cênica absolutamente incrível, ela tem um ambiente completamente particular, ela tem uma dinâmica econômica forte em função da presença do porto e de toda a ligação que estabelece, né, com o Planalto e com aquilo que está estabelecido em Cubatão. Entretanto, nós ainda temos um enorme passivo ambiental e um enorme passivo social a enfrentar para transformar realmente, aproveitar realmente aquilo que a Baixada tem de lindo e de especial. A estudante de arquitetura da Unisanta, Ana Paula, foi uma das alunas que fez o convite à especialista para vir a Santos. Por que ela é referência? Pelos trabalhos dela, né? Aqui na Unisanta, a gente tem mais de um professor que recomenda os livros dela pra gente. A gente está sempre estudando com os livros dela. A gente estuda muito os conceitos que ela aborda, então acho que foi uma grande chance e eu não podia perder a chance de vê-la pessoalmente, porque eu sou uma grande fã, então estou muito feliz que muita gente veio hoje também prestigiar ela e o trabalho desse lançamento de livro e eu espero que dê tudo certo hoje. Após a palestra, Raquel debateu com os alunos temas relacionados ao livro. A obra de 423 páginas trata das mudanças fundiárias em vários países do mundo e, inclusive, está entre as finalistas do Prêmio Jabuti desse ano. É fruto da minha experiência de 6 anos como relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. Então, é uma leitura sobre a situação da moradia no mundo, nas últimas décadas, e também uma discussão sobre a relação entre essa situação da moradia e as políticas urbanas no mundo também nas últimas décadas. Na última parte do livro, eu trago a trajetória do Brasil, de financiarização da terra e da moradia no Brasil, como é que ela também ocorre nesse período, na especificidade do processo brasileiro. Ela tem essa linguagem que fala com os jovens muito importante. Ela tem essa linguagem mais próxima com a gente e ela é uma referência, ela é maravilhosa, na verdade. Então, todo mundo admira muito ela, todo mundo ficou muito nervoso para conhecer ela, tá todo mundo esperando ela desde o começo do ano. Então, é uma oportunidade muito especial, assim.
O livro A Guerra dos Lugares pode ser encontrado nas principais livrarias do país pelo preço de R$ 62. O Caderno Regional dá sequência à série de entrevistas com os vereadores eleitos de Santos e o convidado de hoje é o Fabrício Cardoso de Oliveira, conhecido como Fabrício DVD. O candidato do PSB teve 2.156 votos. Fabrício, boa noite, obrigado por participar conosco aqui dessa entrevista. É a primeira vez que você foi eleito para a Câmara. Era um resultado esperado? Você imaginava que isso fosse acontecer? Eu acredito que sim, né? Porque ninguém entra para perder também na disputa, não é, Fabrício? Exatamente. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores. Então, é o que eu penso. Eu acho que a gente entra já na intenção de ganhar. A gente tem essa expectativa, a gente cria essa esperança. E eu confesso que junto da minha equipe, dos amigos que trabalharam comigo, a gente realmente procurou incansavelmente atingir esse objetivo, né? A gente buscou falar com a população de uma forma limpa, íntegra, sem fazer promessas, né? E sim se comprometendo com situações as quais a gente vivenciava e conhecia de perto. Até porque as promessas, a maioria delas não são passíveis de serem cumpridas, sim, né? Porque as pessoas confundem muitas vezes qual é a real função do vereador, não é, Fabrício? Quer dizer, o vereador tem uma função especificamente muito mais de fiscalização do que qualquer outra coisa. Com certeza. Acho que antes de legislar, no sentido de criação de leis, é fundamental, claro, mas prioritariamente você tem que ser um fiscalizador do executivo e digamos assim, um cumpridor das leis que já existem, né? Essa é a real função, sim, na verdade. É o seu primeiro mandato, mas você já foi suplente, né, pelo PSDB, Fabrício? Sim, sim. Quais são as maiores dificuldades que você acha que vai encontrar pelo fato de ser um primeiro mandato? Porque eu acho que há todo um processo de adaptação, né, pelo esquema de funcionamento de uma Câmara, mas você já foi suplente. Isso ajuda, você acha? Ajuda bastante. Em 2014, quando eu tive a oportunidade de assumir pela primeira vez como suplente, ali eu tive meu primeiro contato efetivo com o regimento interno da Câmara, né? Fui podendo estar a par dos ritos, né, das sessões plenárias, e ali que eu aprendi a fazer meus requerimentos, minhas indicações e até meus projetos de lei. Então foi importante esse primeiro contato para que eu tivesse hoje uma certa experiência mínima, ínfima, digamos assim, né, perto do que eu estou a enfrentar pela frente, mas logo após o pleito eu já comecei para as sessões, acompanhar as sessões, todas as sessões plenárias, né, segundas e quintas, de forma que eu ficasse mais a par das coisas e não aguardasse só digamos assim, a diplomação para passar a ter esse contato. Então, eu acho que tudo é válido, todo tipo de informação prévia que você consegue é válido para um futuro mandato. Agora, só uma curiosidade, Fabrício. Por que Fabrício DVD? Então, isso é um barato, né? Ficou um apelido carinhoso. Eu gosto que falem Fabrício Cardoso, mas acabou pegando Fabrício DVD. Eu sou comerciante há 21 anos e um dos comércios o qual eu fiquei mais tempo à frente foi uma locadora, aliás, creio eu que seja a primeira locadora, tenha sido a primeira locadora exclusiva de DVDs aqui em Santos. DVD Planet, o nome, no Canal 4 com a praia. Do lado aí, do restaurante ali. Isso. Bem no Canal 4 com a praia mesmo. Era uma novidade mesmo na época. Era uma novidade. Eu lembro disso. Olha, uma locadora só de DVD. Isso, né? Exclusiva. E ali eu fiz vários clientes que depois se tornaram meus amigos e vieram se tornar meus eleitores. E aí falavam, ô DVD, e acabou ficando Fabrício DVD. Quais são os projetos, né, para esse seu primeiro mandato, que você almeja pelo menos apresentar? Então, eu tenho várias ideias junto com esses meus amigos que fazem parte. A gente fala que é uma gestão muito participativa, né? E eu acho que essas ideias podem vir a se tornar bons projetos, mas indo até de encontro com o que você falou no começo, eu creio que antes de falar de projetos, eu preciso realmente aprender o funcionamento exato do legislativo e fazer o que eu acredito que é o mais correto, legislar. Fazer com que esse monte de leis que já existem sejam fiscalizadas. A gente tem que criar ferramentas para que as leis que já existem passem a vigorar, digamos assim. Porque muitas delas não saem do papel, exatamente, né, Fabrício? Exatamente. Talvez, isso é importante, isso que você está colocando, né? Fazer com que as leis sejam cumpridas na realidade. Sim, né? sim. Eu fico pensando, se cada vereador, durante o mandato dos próximos 4 anos, aí, colocar 10 novas leis, ao final de 2020 teríamos mais 210 novas leis. Como fiscalizar isso? Então eu pretendo pensar ou criar de alguma maneira ferramentas efetivas para que a gente possa fazer com que as que já existem venham a ser cumpridas. Eu acho que isso já seria um grande passo e a cidade já conseguiria notar uma grande diferença, porque, como você mesmo falou, existem várias, mas elas não saem do papel. Você, mais da metade dos seus votos vieram da zona eleitoral 272, né, Fabrício? Que seriam aí os bairros Embaré, Aparecida, Estuário,
Macuco e também Ponta da Praia. Alguma coisa específica para esses locais ou legislar pela cidade como um todo? Olha, o bairro Aparecida, ali eu moro desde que eu nasci. Estudei no Lourdes Ortiz, né, fiz minha crisma ali na Igreja Nossa Senhora Aparecida, brinquei muito na praça ali. E o bairro do Imbaré é onde eu tenho meus comércios nos últimos 15 anos. Então, apesar de eu ter esse carinho especial por esses dois bairros, eu creio que, como legislador, digamos assim, como vereador, eu tenho que olhar para a cidade com o mesmo carinho. Todos os bairros, da mesma maneira. Até porque uma coisa que pouca gente fala, né, ou nota, que na zona 118, eu tive mais de 100% de acréscimo nos votos com relação ao pleito de 2012. Então, assim, lá é uma área que precisa realmente de mais atenção com relação à parte administrativa da cidade. Então, acho que a gente tem que ter o mesmo carinho por todos os bairros. Não dá para focar exclusivamente em um ou dois bairros. A gente falou aqui nessa entrevista a respeito do trabalho do vereador, que é também, principalmente, a fiscalização, né, do Poder Executivo, como são destinadas as verbas, de forma que são usadas. O seu partido, o PSB, estava na coligação do PSDB, que é o partido do prefeito reeleito. Como fica essa fiscalização, você fazendo parte dessa coligação? Olha, ao meu ver, não vai mudar nada a minha conduta. Porque, assim como fiz em 2014, onde eu estava no PSDB, vários dos meus requerimentos eram no intuito de fiscalizar os serviços públicos, né? Fiscalizar o executivo. E eu penso e acredito nessa forma de trabalho. Eu, como vereador, fiscalizar o executivo, creio eu que seja a minha principal função. E eu acredito que seja assim. Se for votado algo que vá de encontro com as reais necessidades da cidade, eu vou votar a favor. Se for algo prejudicial à população, eu vou votar contra, independente de partido ou do prefeito. O que você acha, falar um pouquinho a respeito da atual legislação eleitoral? O coeficiente eleitoral, você acha que tem que ser modificado? Acha que é uma maneira correta e honesta, vamos dizer assim, de se eleger candidatos? E aí, não só no caso dos vereadores, mas todos os outros cargos que são proporcionais, Fabrício? Irineu, eu te confesso que é algo que tem que ser pensado e repensado. Eu fui eleito graças ao coeficiente eleitoral. E eu imagino que no âmbito municipal ele seja válido, porque ele equaliza um pouco a situação dos candidatos. Creio eu que se fossem eleitos 25 mais votados, talvez os recursos, o poder aquisitivo, ou aquele que tivesse o mandato, né, em mãos, estivesse indo para uma reeleição, talvez ele tivesse mais condições do que o outro que tem menos recursos e que tem menos força política, digamos assim. Então, acho que em âmbito municipal ele acaba nivelando essa situação, ajudando de alguma forma. A solução não seria um voto distrital, por exemplo, Fabrício? Concordo plenamente. Eu sou muito a favor do voto distrital. Até, eu acho que no âmbito do legislativo, tirando o municipal, eu acho que funcionaria muito melhor. A gente vê situações porque você equaliza isso que você falou, porque sim, a defesa do coeficiente eleitoral é sempre esse, né? A democracia fica melhor, porque senão você de repente elege um determinado segmento e a representatividade fica prejudicada. Talvez o voto distrital acabasse com isso, quer dizer, você divide a cidade em distritos, você no seu caso, por exemplo, de repente seria o representante dessa zona 272, desses 5 bairros que eu citei, você seria um candidato desse distrito, no sim, caso, né? Talvez fosse a solução. Eu acho que essa seria a saída ideal. Até porque a gente vê situações em âmbitos maiores, como no caso do Tiririca, do Russomano, um puxa 2 deputados, o outro puxa 4. Então o coeficiente, eu acho que em situações macro, ele acaba sendo realmente prejudicial. A gente vê aí que nesse voto com relação ao impeachment da Dilma, né, foram 511 deputados, só 34 foram eleitos. Exatamente, né, que me parece uma coisa um absurdo, absolutamente desproporcional e absurda. 477 foram eleitos graças ao coeficiente eleitoral. Fabrício, obrigado pela entrevista e bom trabalho aí na frente da Câmara Municipal nesse seu primeiro mandato. Foi um grande prazer. Uma boa noite para você. Boa noite. O próximo vereador eleito nessa série especial é Sadal Nakai, do PSDB. Ele vem amanhã aqui ao Caderno Regional. Sábado, a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, o maior desastre ambiental do país, completa 1 ano. O piloto de paramotor santista Lumarini sobrevoou recentemente o Rio Doce e viu de perto uma triste realidade, que para ele será impossível de esquecer. A expedição Rastreando o Rio Doce chegou a destino final no último dia 19 de setembro, na cidade de Regência, no Espírito Santo.
Cerca de 1.000 quilômetros foram percorridos entre parte do Rio Piranga, Rio Carmo e Rio Gualacho, caminho por onde passou toda a lama de rejeitos de minério para o Rio Doce. Foram 22 dias sobrevoando e conhecendo de perto a realidade escondida por trás de quem perdeu tudo. Por mais que a gente veja na televisão, né, a gente vê os noticiários e tal, é totalmente diferente você estar ali, né, e começar a andar nos escombros, como eu andei ali das casas, e você se deparando com objetos das pessoas que largaram tudo para trás, né, para fugir da lama. Tanto a imagem da destruição da lama, quanto, né, o que está dentro do coração das pessoas está ali ainda e não foi consertado. Conhecer a história de quem vive às margens dos rios já faz parte das aventuras do piloto. Nesta 8ª expedição, Lumarini vivenciou e registrou depoimentos emocionantes de pessoas que viram a morte de perto. Eu segurei meu filho no braço esquerdo, travei ela aqui com o braço direito. Dali pra lá, eu lembro que a gente entrou dentro de uma outra casa, que era a casa do meu padrasto. Dali pra lá, eu não vi ela mais, nem meu filho. Eu não tenho notícia muito boa pra me te dar, não. Aí eu já falei assim, acabou. Ela falou assim, infelizmente a gente já achamos sua filha, mas ela estava sem vida já. Entre pousos e decolagens, na última aldeia do Vale do Rio Doce, Marini conheceu a tribo Krená. Eles têm um canto que eles fazem homenagem ao rio, né, já dos antepassados, né, que fala Rio Bonito, né, Rio Limpo, e que eles pararam de cantar justamente por causa da poluição do rio. E aí eu peço para eles, vamos cantar como uma forma de, sei lá, de ser uma esperança para o rio, né? E aí a gente vai numa escolinha pequena, tem lá 5, 6 índiozinhos e tal, e eles cantam essa canção, né? Você imagina o que é para o índio, né? Ele perder aquilo que é a fonte de alimento, né? A gente escuta muito isso, né? O rio é o pai e a mãe deles, né? A tragédia em Mariana foi o maior desastre ambiental do país. O acidente aconteceu porque uma barragem da empresa Samarco se rompeu. Em 5 de novembro do ano passado, uma enorme onda de lama, com mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, invadiu cerca de 40 cidades ao entorno do Rio Doce. O distrito de Bento Rodrigues, por exemplo, ficou completamente destruído. Ao todo, 19 pessoas morreram e 1.500 hectares de mata foram devastadas. Um ano após a tragédia, o Rio Doce, a mais importante bacia hidrográfica da região sudeste do país, parece estar longe de voltar a ser o que era. Existe muito lixo sendo jogado no rio, né, independente do que aconteceu lá com a Samarco, né, esgoto a céu aberto, e também o problema da seca, né, que está castigando lá o Espírito Santo, né? Dentro desse caminho, né, desse meu percurso, a gente vai conversando com as pessoas e vai chegando à conclusão que o problema do rio, né, da poluição e da própria poluição com minério, enfim, já vinha acontecendo já há muito tempo, né? Na verdade, o que aconteceu com a Samarco foi algo grande, sem dúvida nenhuma, que chamou a atenção da mídia, chamou a atenção das pessoas, mas o rio já vinha sendo poluído já há muito tempo. A expedição ao Rio Doce faz parte do projeto Rios. Em 2 anos, o piloto já realizou 4 trabalhos. O próximo desafio será sobrevoar o rio Araguaia, em Goiás. É um rio importante, né, do Brasil, que tem muita história, também tem os seus problemas, né? Então eu decolo em março para seguir esse meu projeto e sobrevoar o rio Araguaia. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.